Então o indivíduo ele está disposto a pagar, deixa eu só terminar aqui. Então aqui nós calculamos o equivalente de certeza e agora vamos calcular o prêmio de risco. O prêmio de risco significa simplesmente o quanto que o indivíduo está disposto a pagar para receber o valor esperado da loteria, ao invés de participar dela. Uma espécie de seguro. Então quando você calcula o seguro atuarial, na realidade você está calculando o prêmio de risco. E essa conta é basicamente você fazer diferença do valor esperado da loteria menos o equivalente de certeza. Então o valor esperado deu 10,4 menos 7,84, isso vai dar 2,76. Se eu não errei aqui, vou até refazer essa conta. 2,56. Onde que eu tô com a cabeça para achar esse 7? Na verdade é 5,6. Tá ok? Então demos dois conceitos importantes, um que é o valor esperado de uma loteria, o segundo que é a sua utilidade esperada, o terceiro que é o equivalente de certeza e o quarto o prêmio de risco, tá ok? Nós poderíamos calcular um quinto, que é o adicional de probabilidade, que pode ser definido da seguinte forma. Então o adicional de probabilidade desse indivíduo convenciona-se a dizer que representa um valor a mais, um x a mais na probabilidade do payoff positivo, ou seja, do maior payoff, do maior pagamento, de forma que o indivíduo fique indiferente entre um valor certo e a loteria. Então, se eu quero adicional de probabilidade sobre o equivalente de certeza, bastaria eu fazer com que a minha probabilidade de 80%, que é o pior cenário, menos x, vezes a utilidade do cenário pior, que é 2, mais 20% mais x, 20% mais x, vezes o melhor cenário, que a utilidade é 6. Esse valor tem que ser igual ao equivalente de certeza, que é 7,84, que significa dizer que 7,84 é o que deixa o cara indiferente entre a loteria ou não. Percebam que esse valor vai ser, então, a utilidade de 7,84 para esse indivíduo é exatamente 2,8, então o x automaticamente vai ser zero. Então o adicional de probabilidade sobre o equivalente de certeza tem que ser zero. Então você pode escolher, por exemplo, o adicional de probabilidade, para o valor esperado da loteria, que é 10,84. Então você pode fazer a mesma conta. Isso aqui não se muda, o lado esquerdo da conta não muda. A única coisa que muda é o lado direito. Como o valor esperado da loteria é 10, o resultado esperado da loteria é 10,4, raiz de 10,4 é apenas 3,222. E aí o que você tem? Que 1,6 menos 2x mais 1,2 mais 6x é igual a 3,222. Isso diz que 4x é igual a 3,222 menos 2,8.
Isso diz que 4x é igual a 2,8 menos 0,42. Isso mostra que o adicional de probabilidade sobre o valor esperado da loteria é igual a 0,11 ou aproximadamente 11%. Ou 11%. Tá ok? Então, se você adiciona 11% dessa loteria para o maior payoff, ou seja, para 36, indicando que a probabilidade de perda agora vai ser, a probabilidade de 4 vai ter que ser 69%, a probabilidade de ganho 31%, você torna essa loteria aqui, ó, 4 e 36, indiferente ao valor esperado da loteria para esse indivíduo, que era 10,4, tá ok? E aí surge, eu fiz essas contas, mas graficamente existe um gráfico que pode limpar dirimir todas as nossas dúvidas. Então, graficamente, o que a gente tem? O que nós temos? Primeiro eu vou copiar esse gráfico aqui, que eu não sou bobo. Então, vou colar ele aqui. Tá ok? E vou até deletar esse cara. Pronto. E aí eu vou inserir a minha utilidade esperada, que vai ser do tipo raiz. E aí eu vou tentar fazer uma função do tipo raiz aqui, ó. Por favor, muita concentração nesse momento. E aqui é basicamente como eu desenho uma função do tipo raiz para a raiz de x. Então, o de x é igual a raiz de x, beleza? Bom, a gente sabe que a minha loteria, ela paga 4. Então, eu vou escrever aqui 4 com uma determinada probabilidade, que era 80%, e ela pagava 36 com uma determinada probabilidade. Tentando desenhar uma curva reta aqui, mas tá difícil. Tá difícil. Acho que é melhor inserir de baixo para cima. Pronto, de baixo para cima fica melhor. Perfeito. E ela paga 36 com uma probabilidade de 20%. E aí, quando você calculava o valor esperado dessa loteria, automaticamente esse valor esperado ele tem que estar onde? Independentemente da probabilidade, só que a probabilidade obviamente ela tem que estar entre 0 e 1. Esse valor esperado tem que pagar dentro dessa reta aqui, ó. Tá ok? Essa é a reta que dá a combinação linear de um conjunto fechado entre 4 e 36. No caso, como era 80% de 4, 20% de 36, como a gente calculou aqui, o valor é 10,4. Então vou inserir aqui apenas o valor esperado da loteria, que é 10,4. Isso aqui não foi, esse gráfico aqui até agora não está esclarecendo muita coisa, mas já nos ajuda a entender, a visualizar como é que se comporta essa loteria. Note que 10,4, e agora eu vou mostrar para vocês a parte interessante. Quando você faz a relação entre a utilidade de 4, essa aqui é a utilidade de 4, que obviamente eu vou escrever só uma vez, que é 2, e depois eu vou fazer a utilidade de 6, de 36, que todo mundo sabe que é 6, e agora a utilidade esperada desse cara, que vai dar basicamente aqui, ó,
não em cima desse cara, mas em cima daqui da reta. A utilidade esperada da combinação desses dois caras, aqui vai ser a utilidade 4, que dá 6. Aqui a utilidade de 36, que é igual a 6. E aqui eu vou aumentar minha caixa de texto para comportar. E aí o que você tem? Que a utilidade esperada desses dois indivíduos, quer dizer, dessas duas loterias, desses dois prêmios, né? Um era o prêmio 2, outro era o prêmio 4. Quando você fosse fazer essa utilidade esperada, ela dava... A utilidade esperada desses caras dava 2,8. E aí você vai escrever aqui 2,8. Quando você for fazer o desenho de 2,8, você vai perceber que você vai escrever aqui 2,8. Vou copiar. A minha utilidade esperada era mais ou menos aqui. Essa era a minha utilidade esperada da loteria, que era 2,8. E esse valor de 2,8 ele traduz um equivalente de certeza. Olha como é difícil fazer esses gráficos. Menor do que 10,4. Eu vou botar aqui. Esse valor, em termos de equivalente de certeza, era apenas 7,84. Então, o que acontece? 10,4, que era o valor esperado da loteria, dava como utilidade, que é a utilidade do valor certo da loteria, um valor um pouco acima de 7,84, que era 10,4, traduz como, deixa eu fazer a conta aqui, 3,222, e aí eu vou escrever isso aqui, 3, essa aqui é a utilidade esperada, não, é a utilidade do valor esperado, que é diferente, utilidade do valor esperado, 3,222, demonstrando então que esse indivíduo, eu vou botar se eu conseguir selecionar só esse gráfico aqui, ó, é difícil agora pra caramba pra mim selecionar, mas eu vou tentar formatar. Esse aqui é a utilidade do valor esperado, essa aqui é a utilidade esperada dessa loteria, e aí você note que a utilidade do valor esperado é muito maior, muito maior não, é maior do que a utilidade esperada. E aí a diferença entre 10,4, que é o valor esperado, e 7,84, que é o equivalente de certeza, quando eu faço essa diferença aqui, deixa eu chegar aqui um pouquinho para o lado, quando eu faço essa diferença aqui, ó, quando eu faço E menos EC, eu tenho o prêmio de risco, que era 10,4 menos 7,84, 256. Então, graficamente, você consegue amarrar todo o problema. E se o indivíduo for avesso ao risco, o prêmio de risco, vou escrever aqui que isso aqui é equivalente. Como é que eu insiro aqui? Equivalente. Ao prêmio de risco.
Perfeito. Tá ok? Então a diferença desse com esse é equivalente ao prêmio de risco. E aí você consegue amarrar todo o problema, e toda vez que o indivíduo for avesso ao risco, o prêmio de risco tem que ser positivo, a utilidade esperada tem que ser menor do que a utilidade do valor esperado, e o indivíduo obviamente pagaria algo a mais para ter o valor certo da loteria, que é 10,4, ao invés de consumir a loteria, que uma hora dá 4 com 80% de probabilidade e 36 com 20% de probabilidade. Bom, espero que vocês tenham gostado da aula, e com base nisso você consegue classificar com base em uma utilidade para uma determinada loteria, e com base numa medida de probabilidade você consegue classificar ativos de risco e fazer uma classificação de que loteria é preferível a outra loteria. E aí essa classificação de loteria se chama critério de dominância estocástica, onde você consegue definir loterias que dão uma maior utilidade esperada, ou loterias que dão às vezes a mesma utilidade esperada, só que uma tem um risco menor do que a outra. E aí um se chama critério de dominância estocástica de primeira ordem e a outra se chama critério de dominância estocástica de segunda ordem. E aí vocês conseguem avançar no estudo de risco, de medidas de probabilidade e de aplicações dessa teoria. Eu vou finalizar com o quarto vídeo dando um pequeno exemplo de como que essa análise ela pode ser entendida na prática quando você trabalha no mercado acionário e você quer conseguir classificar ativos em relação ao seu critério de risco.